Então, um associado eterno de Mahaprabhu, que se chamava Sri Jagadananda Pandita, ele já dizia: Krishna Nama Sadhu Sangha, Krishna Nama e Matra Chai, Sansara Jiniti Arokone Vastu Nai. Não existe nada mais essencial para a vida humana do que você se associar com o sábio, com o santo. E é exatamente isso que nós estamos fazendo, tendo a oportunidade de fazer agora, né? De nos associar com o nosso querido Srila Gurudeva, né? Om Vishnupada Srimad Bhaktivedanta Vana Maharaj. Então, Srila Gurudeva, ele vem até nós para quê? Ele vem só para nós somente para um objetivo, para ele trazer para nós a missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Então nós somos muito afortunados. E qual será, como que nós poderemos tornar a nossa vida exitosa? Nos rendendo nossa mente aos pés de Srila Gurudeva e ouvindo com toda atenção que o seu Harikatha, a sua conversa espiritual. Então o Srila Gurudeva, ele sempre canta um sloka muito belo, que eu não me lembro totalmente. Se alguém puder me ajudar, Mamo Utamo Sloka Janisu Sakyam Sansara Chakre Brahma Taho Karmi Vihi. Esse sloka é Shri Vritasura, no Srimad Bhagavatam, ele ora aos pés do Senhor Krishna. Por favor, Senhor Krishna, que você me faça eu ter apego, não pelas pessoas que estão griho andakupam, totalmente ocupadas na gratificação grosseira dos sentidos, mas, por favor, que me faça ter apego aos pés daqueles associados eternos de Krishna, dos devotos puros do Senhor. E se nós fizermos isso, a nossa vida será completamente exitosa. Então, agradeço novamente a Krishna Priya, a Govinda Priya e o Hari Das Prabhu nessa oportunidade. Srila Gurudeva está aqui e ficará na região durante até segunda-feira. Hoje ele dará Harikatha aqui, de manhã aqui em Florianópolis, de noite em São José, à noite e na cidade de São José, na casa de nosso irmão espiritual de Adeva Prabhu. Amanhã Gurudeva estará na casa de manhã, na casa de Braja Mohan Prabhu, e à tarde ele irá para a Guarda do Imbaú. Sábado de manhã terá sábado, sexta-noite o programa será lá na Guarda do Imbaú, sábado de manhã também. Sábado à noite o programa será lá em Camboriú. Em Camboriú, não em Balneário, em Camboriú. Domingo de manhã na casa da nossa irmã espiritual, Radha Dasi. Domingo à noite lá no Museu Histórico Itajaí. Segunda de manhã na casa do Ramananda Prabhu e da Madhukari. E à noite em Jaraguá do Sul. Então, por favor, eu só vou fazer um pedido para todos vocês. Foi Gurudeva que pediu para ir para Jaraguá do Sul. Já está Gurudeva aqui. Então eu só vou pedir uma coisa para vocês: abandonem tudo que vocês tiverem em suas vidas e durante esses dias corram atrás de nosso Srila Gurudeva para ouvir o seu Harikatha. Então eu ofereço minhas respeitosas reverências a todos os devotos do Senhor, encabeçados aqui por nosso Srila Gurudeva. Eles são como a árvore dos desejos espirituais, eles são capazes de satisfazer os desejos espirituais de todas as entidades vivas. Vanchakal Pataru Yashtai Krita Sundana, tá? Vanchakal Pataru Yashtai Krita Sundana. Srila Gurudeva Puja Pada Bhaktivedanta, tá bom, Maharaj aqui? Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Mancha Kaludurvascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavane Bhu Vaishnave Bho Namo Namah Mancha Kaludurvascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavane Bhu Vaishnave Bho Namo
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, offer my humble, respectful obeisances unto the lotus feet of my Lord Guru Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtukara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vamana Goswami Maharaj and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtukara Srimad Bhakti Vedanta Srila Vamana Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtukara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vamana Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Gauranga Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas, and present all of my respectful guests. As mais respeitosas reverências, a Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Paramahansa Privadikacharya Satarashat Shishimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, e também a Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Paramahansa Privadikacharya Satarasat Shishimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né, a todos que estão aqui presentes. So today is very super excellent auspicious day, Ekadasi Mahatithi. Então hoje é o dia muito auspicioso, né, de Ekadasi Tithi. Lord Chaitanya Mahaprabhu himself observed Ekadasi, and he also taught to us that everybody have to observe Ekadasi. Então o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele seguia Ekadasi, né, e ele pedia que todos seguissem o Ekadasi. Because our scriptures explain in the day of Ekadasi all kinds of germs of sinful activities remain in the 5 types of grains. Porque nesse dia de Ekadasi, todo tipo de germes permanece nos 5 tipos de grão. Especially rice, wheat, what is called bajra, barley, dal. So you should not eat these 5 types of grains in the day of Ekadasi. Então, esses germes das atividades pecaminosas, né, ficam especialmente nesses tipos de grãos, né, como o arroz, o trigo, cevada, milho, feijão, rice, arroz, milho, beans, feijão, orange corn, barley, barley, cevada. your wheat. Then you should not eat. Então, especialmente todas essas coisas você não deve comer. And especially killing the mother, Matriyatta Pap, killing the sinful activities of mother, Matriyatta, Pitriyatta, killing the sinful activities of father, killing the sinful activities of cows, Brahmana, Vaishnava, and all kinds of sinful activities actually remains in the day of Ekadasi in the 5 types of grains. For this regard, our scriptures are strictly prohibited to eat these 5 types of grains. Então, nesse dia de Ekadasi, né, as atividades pecaminosas de se matar a mãe, se matar ao pai, se matar um brahmana, né, tudo isso permanece vão para dentro dos grãos no dia de Ekadasi. Cows, brahmanas,
as vacas também, os brahmanas. Gohata, Matriyata, Pitriyata, Father. killing father, mother, all kinds. Matar o pai, a mãe, né? Todos esses tipos de atividades pecaminosas, né? Eles entram para dentro dos grãos nesse dia de Ekadasi. Materialist people, they argument, only day of Ekadasi, these sinful activities, they are remain, and others they not remain. No. Because our scriptures explain this. Vedas saying this is the absolutely truth, perfect truth. Porque as pessoas materialistas, elas argumentam, então é só nesse dia de Ekadasi, né, que essas atividades pecaminosas entram nos grãos. Não, mas isso é descrito pelas escrituras védicas, né, e isso é a verdade absoluta. Atheists, they are saying, day before Ekadasi, the sinful activity not remains in the rice, a day of Ekadasi, how possible coming? And day after Ekadasi, not remaining there, how possible? Então as pessoas ateístas, elas perguntam, porque num dia antes do Ekadasi, né, não tem nenhuma atividade pecaminosa ali, aí depois no dia do Ekadasi tem atividade pecaminosa nesses grãos. Because Vedas were saying that is the absolute truth, perfect. O que os Vedas falam, isso é a verdade absoluta, né? É a verdade perfeita. Some things are pure, some things are impure, pavitra and apavitra. Algumas coisas são puras e algumas coisas são impuras, pavitra e apavitra. Which things are pure? Quais são as coisas que são puras? Or which things are impure? E quais são as coisas que são impuras? That is a stool. Stool. As fezes? That is your always impure. As fezes são sempre impuras, né? Apavitra. But cow's stool, there is always pavitra. Mas as fezes da vaca é sempre pura, né? Apavitra. Urine, apavitra, impure. But cow's urine, pavitra, pure. We worship to Thakurji Vishnu Puja. A urina geralmente ela é sempre impura, né? Mas a urina da vaca ela é pura, né? E é usado na adoração. That the Sanskrit word that is called Panchagabha. Panchagabha means 5 types of ingredients coming from the cow. Take your Panchagabha, always pure. Então esses são 5 tipos de ingredientes, né? Que surgem, que são derivadas da vaca, né? Chamado Panchagavya. E são sempre puros. What is the Panchagabha? Quais que são os Panchagavyas? Fala. Quais que são os 5 ingredientes? Ghee coming from the cows. O ghee, que vem da vaca. Yogurt. O leite, iogurte. And also cow dung. As fezes da vaca. Cow's urine. E a urina da vaca. And without these 5 ingredients, Panchagabha, you cannot worship to Lord Vishnu. Vishnu Puja. Então, sem esses 5 ingredientes da vaca, você não tem como adorar o Senhor Vishnu. Then another bone. The bone. Bone always impure, apavitra. But the conch, Sankha, this is pavitra. Always we also worship Thakurji, keeping in our temple. Então, porque o osso, né, ele é sempre impuro, a pavitra, né, mas a gente tem o búzio que é usado na adoração, né, então ele é puro. Look, this thing. Well, why? Because there is no question why. Lord says, Veda says, this is absolutely true. Vedavani. E por que é assim, né? Não tem nem que se perguntar o porquê disso, né? O que quer que os Vedas falam, isso daí é a verdade absoluta, né? Vani. In the same way, in the day of Ekadasi, the 5 types of grains you should not eat. Why? But the day of Ekadasi, all kinds of germs of sinful activities remain in there. E por que não se deve comer esses grãos no dia de Ekadasi, né? Porque todos esses germes da semente, os germes das atividades pecaminosas,
elas entram dentro dos grãos nesse dia pecadas. So try to understand this way. Why saying this way? Because Vedavani means the instruction of Vedas. This is absolutely true. E por que eu estou falando essas coisas, né? Porque Vedavani, né? Essas instruções que vêm dos Vedas, né? Isso é a verdade absoluta suprema. Krishnastu Bhagavan Swayam. Srimad Bhagavatam gives evidence. Ete chansa kalapunsa Krishnastu. Krishna is the supreme personality of Swayam Bhagavan. Why he is Swayam Bhagavan? There is no argument. First to listen. Então, qual que é a evidência, né? No Srimad Bhagavatam fala Krishnastu Bhagavan Swayam, né? Krishna é a suprema verdade absoluta, né? Então, não tem argumento. Primeiro, tente escutar. So now coming in this way, the day Ekadasi, you should not eat. But you should not eat, especially 5 types of grains. Então, This nesse is dia... conform. This is perfect. Any circumstance, you should not eat the 5 types of grains in the day of Ekadasi. Então, primeiramente, nesse dia de Ekadasi, tente não comer, né, esses 5 tipos de grãos, né? Tente fazer isso. Sobre nenhuma circunstância comam o grão nesse dia de Ekadasi. So now coming in this how Ekadasi Tithi she manifested. Então, como é que se manifestou esse Ekadasi Tithi? You know? Você sabe? History of Muradvaita. History of Muradvaita. Muradvaita. There was one demon, his name was Mura. Mura means his what? Complete Mura, actual Mura Sanskrit word. Mura means with embodiment of lust and anger and stupid nonsense and rascality. Então, como é que surge essa história do Ekadasi, né? Tinha um demônio chamado Mura, né? E Mura significa luxúria, ira, né? E todo tipo de coisas ruins. He performed hard austerity to Lord Shiva, and after Lord Shiva, even Vishnu can kill to me. Então ele fez fortes austeridades, né, para o Senhor Shiva, né, que nem mesmo o próprio Senhor Shiva pudesse matá-lo. Then Lord Shiva told, okay, I am giving blessing to you. Vishnu will not give to you. Então Shiva deu a bênção para ele, né, de que Vishnu não ia poder matá-lo. Because Vishnu he has Sudarshan Chakra, so only Vishnu can kill. So for this regard, even Vishnu would not kill to me. Então ele queria essa bênção de que Vishnu não ia matar ele, né, porque o Vishnu ele tem a Sudarshana Chakra, né, então por isso que ele especialmente queria esse tipo de bênção. But he does not know that Vishnu will not kill, but Vishnu's Shakti can kill. Mas ele não imaginou, né, que tudo bem, Vishnu não ia matar ele, né, mas a Shakti, a potência de Vishnu ia matar ele. But that demon is completely foolish. You are thinking, oh, Vishnu will not kill to me, then who will kill to me? Now I am immortal. Então ele era muito tolo, né, e ele pensava assim, Vishnu não vai poder me matar, então quem é que vai poder me matar? Então eu sou imortal. So for this regard, that Muradvaita, that demon, he disturbed everybody. Então esse demônio, Muradvaita, ele perturbava todos. And again, he also attacked Lord Vishnu. Lord Vishnu, you also fight with me. Então ele provocava, né, o Senhor Vishnu para que Vishnu brigasse com ele, né, lutasse com ele. But Lord Vishnu again and again bitterly beat him with his, what is called, Gada. Gada means club. Then he ran away and again come back. Because Lord Vishnu is thinking, I will not kill with my Sudarshan Chakra. Because Lord Shivji
gave him benediction. But Lord Vishnu, with his, what is called? Club, bitterly beat him. Then he ran away and again coming back. Então, dessa forma, né, Vishnu tentava bater nele com a sua gada, né, que é a sua massa, né, mas aí ele fugia e depois ele acabava voltando. Completely what? Seamless. Lord Vishnu bitterly beat him. He ran away, again coming back. Hey, you also fight with me, then bitterly beat. Lord Vishnu can kill to him with his Sudarshan Chakra, but Lord Vishnu, he gives respect to the bone of Shivji. Então, esse demônio, né, ele era um completo sem vergonha, assim, porque Vishnu, ele simplesmente ele poderia matar o demônio arremessando a Sudarshana Chakra dele, né? Mas como Vishnu ele queria respeitar as bênçãos que o Senhor Shiva deu para ele, né? Então ele só ia lá e atacava ele com a massa. Then Lord Vishnu again and again bitterly beat him, again coming. Lord Vishnu is thinking how to do now. Então Vishnu ia lá, batia nele com a massa, né? Mas ele voltava de novo, né? E Vishnu ficava pensando, então o que eu devo fazer? One day Lord Vishnu, he was taking rest inside the cave of one mountain. Então uma vez Vishnu ele estava descansando numa caverna. Then Muradaita, the demon, he think, now Lord Vishnu is sleeping. I will attack and kill to him. Então aí esse demônio Muradueita, ele viu que o Senhor Vishnu estava descansando, ele pensou, agora eu vou atacá-lo, né, e vou matá-lo. But Lord Vishnu, he sleeps. How he sleeps? How does he sleep? Fala. Yoga Nidra. Yoga Nidra. Actually, he is not a Mahanidra, Mahamaya Nidra. Conditioned soul, they sleep with Mahamaya, Mahanidra. But Bhagavan Vishnu, he takes rest with his Yogamaya, Yoga Nidra. Pratisika used this word, Yoga Nidra. Então, mas como é que o Senhor Vishnu ele estava dormindo, né? Ele estava executando Yoga Nidra, né? Que é diferente da entidade viva, a alma condicionada, ela dorme, né? Nos braços de Maya, né? Então, por isso é Mahamaya Nidra, mas o Senhor Supremo não. É porque ele está sempre com Yoga Maya, então é Yoga Nidra. So when Murad demon attacked Lord Vishnu, then Vishnu Shakti, the potential Lord Vishnu, manifested and fought against to him. Então, quando esse demônio foi atacar o Senhor Vishnu, né, a potência de Vishnu, né, apareceu. And killed him and cut his body in many pieces. E matou esse demônio e cortou o corpo dele em várias partes. Then after a few minutes, when Lord Vishnu wake up, he saw the Muradaitas, his body cut in pieces and staying in around him. What? When Lord Vishnu wake up, then he saw the Muradaitas bodies cut in pieces and staying around him. Então, quando o Senhor Vishnu ele acordou, né, ele viu todas as partes do corpo do demônio despedaçado ao redor dele. And then Lord Vishnu saw one very nice, beautiful young lady fold his hands and pay his obeisances to the feet of Lord Vishnu. E aí ele viu uma bela moça jovem, né, com as mãos prostradas, né, oferecendo reverências ao Senhor Vishnu. Then Lord Vishnu asked, who killed this Muradaitta, who got the benediction from Lord Shiva? Então, o Senhor Vishnu ele perguntou, quem que matou esse demônio Muradueita que recebeu a bênção do Senhor Shiva?
That time that young lady, she told, young girl, she told, I kill. And I am your potency, Shakti. Então essa jovem mocinha respondeu, sim, fui eu que matei esse demônio, né? Eu sou a sua potência, Shakti. So my duty is what? To protect you. As like king's potency, protect to king. Então, que é o dever, né, dessa potência, né? Como tem a potência do rei, né, a Shakti do rei, protege o rei. Who protects the king? Quem protege o rei? His army and his bodyguard. This is a duty of bodyguards of king. Protect to king. Então quem que protege o rei, né? Quem protege são os guarda-costas do rei, né? O seu exército. So in the same way, that young girl, she told, I am your Shakti, I am your potency. This demon attacked to you when you are taking rest, Jaganidra. Then I manifested from your body and killed you. Essa jovem mocinha falou assim, eu sou a sua potência, eu sou sua Shakti. Então por isso quando você estava dormindo, né, eu matei esse demônio, né, e protegia você, porque esse é o meu dever. Then Lord Vishnu told, okay, I am very pleased. You fulfill my desires. Então o Sr. Vishnu falou, eu estou muito satisfeito, né, você realizou o meu desejo. You ask any benediction, I will give you. Então você pode pedir qualquer bênção que eu vou lhe dar. And that time she told, though I am your maid servant, but I want one benediction from you. Everybody glorify you, everybody worship you. Same way everybody worship to me as like you. Então ela falou assim, porque todo mundo adora você, né? E dessa mesma maneira, a bênção que eu quero é que todos me adorem da mesma maneira que eles adoram a você. And my mercy, that means one who worship to me, they will get bhakti, and with bhakti again worship to you. Understand? Então, com a bênção que eu quero ter é que com a minha misericórdia a pessoa possa tá adorando você novamente. Then Lord Vishnu told, okay, now I am giving blessing to you. Everybody worship to me as like I worship to you. And by your mercy, everybody will get Sutta Bhakti, and then they will worship to me. Então tudo bem, o Sr. Vishnu falando, né, que eu lhe dou essas bênçãos, então todo mundo que me adorar e também adorar você, eu vou dar essas bênçãos para que essa pessoa tenha a potência, né, a Shakti de estar me adorando. Then that young girl, she told Lord Vishnu, so what is my name? Everybody call to me. What my name? They will everybody call to me. Então a mocinha perguntou para Vishnu, então qual que é o nome, né? Qual que é o meu nome? Qual é o nome que as pessoas devem me chamar? Then Lord Vishnu told, now today I am your give name, what? Ekadasi Mahatithi Ki Jai. Ekadasi. Então o Sr. Vishnu falou, então eu vou lhe dar o nome de Ekadashi. Then, according to the conception of the scriptures, actual Vishnu Shakti, Shakti Mator Daur Aveda, there are no difference Shakti and Shaktiman. Krishna is called Shaktiman, possessor of the Shakti. Or all his, that is called Shakti potency. But according to Tattva Siddhanta, there are no difference between Shakti and Shaktiman. So for this regard, okay, now I am giving blessing to you. Everybody worship you as like me. Especially, which day? Ekadasi Tithi. So the Ekadasi Tithi Bhakti Janani Jatane Palana Kori Krishna Vasati Gori Paramo Adara Kori Ekadasi Tithi Bhakti Janani Jatane Palana. Ekadashi Tithi, Madhav Tithi, a same name.
Então, né, a concepção das escrituras é que não existe diferença entre a Shakti, a potência, e o Shaktiman, que é o possuidor da potência. Então, da mesma forma, né, Vishnu está dando essa bênção, que da mesma forma que a pessoa adora ele, quem adorar a potência dele, né, também vai estar recebendo as bênçãos. So in this way, Ekadashi Tithi is manifested, and if anybody observe Ekadashi, then Bhakti Devi will manifest in his heart, and then Vishnu Bhakti will manifest in his heart and attend to Lord Vishnu. Então, especialmente, né, essa potência se manifesta no Ekadasi. Então, quem segue o Ekadasi obtém as bênçãos de Bhakti Devi, né, para estar servindo o Senhor Supremo, o Senhor Vishnu. So, for this regard of scripture, in any circumstance, and you should not eat 5 types of grain, especially in the day of Ekadasi. And if you do, maybe I will die, so no problem. If you die in the day of Ekadasi, then you will direct go in where? Golok Vrindavan. It's good also. You have to die, no problem. Então, essa concepção das escrituras fala que sob nenhuma circunstância você deve ingerir esses 5 tipos de grão no dia do Ekadasi, né? E se alguém pensar assim, não, mas eu vou morrer se eu não ingerir grão no dia de Ekadasi, não tem problema, porque se morrer também no dia de Ekadasi é um dia muito auspicioso para estar morrendo. But Haribhakti Vilas, but Haribhakti Vilas gives some concession. Those who are skinny, those who are suffering many kinds of disease, distress, unhappiness, some concession. What concession? Eat rice, dal, sabji. Devakadasi, no concession. Concession is what? In the Devakadasi you can take some fruits and fruits. Então no Hari Bhakti Vilasa, né, é escrito, é dada uma concessão, né, porque se a pessoa for muito magra, se a pessoa estiver doente, né, então ela pode comer, mas o que ela vai comer? Comer arroz e outros tipos de grão? Não, ela só vai poder comer frutas, raízes, milk, yogurt, leite, iogurte. But day of Ekadasi, what will do? How will observe? Okay. Vishnu Bhakti will be day of Ekadasi, you have to chant holy names. And at least 64 rounds you have to chant in the day of Ekadasi. Only you are Nirjala, without drinking water, you are Nirjala. But you are not chanting holy names 1 round, 2 rounds, 0 rounds. No. In the day of Ekadasi, how many rounds you chant? 64 rounds. You have to chant. Understand? This is the process. And Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now do Arati. E de que forma que a gente deve executar o Ekadasi, né? Não é simplesmente fazendo um jejum completo, né, ficando de Nirjala, mas que a gente deve tentar cantar 64 voltas de japa. Tá sempre cantando santos nomes. Bolo Govinda, Bolo Hari Gopala, Bolo Govinda, Bolo Hari Gopala, Bolo Mero Radha Ramana Giridhari, Giridhari Sanam Banwari, Mero Radha Ramana Giridhari, Giridhari Shama Banwari, Radha Ramana Giridhari, Giridhari Sanam Banwari, Mero Radha Ramana Giridhari, Giridhari Shama Banwari, Radha Radha
vai oferecer a prachada antes para dizer. Antes do arte oferecer. Podia estar perguntando uma pergunta. Está chamando. Sim, he's coming. Huh? I don't know. He say in the morning. Krishna Priya from Matin say in the morning. Mahaprabhu está com Krishna Priya de Matriz falando. Não, com o Abai e com o Nitai. O Abai e o Nitai com Narada Muni Bajai Vina Narada Muni Nama Amani Udita Evakata Dita Same Narada Muni Bajai Vina Nama Amani Udita Evakata Dita Same Mataya Jagat Jane, Mataya Jagat Jane, Deva Kande, Deva Nate, Deva Mate, Deva Nate, Deva Mate, Panchagana Narada Dori, Panchagana Narada Dori, Mera Sagana Dor, Panchagana Narada Dori, Mera Sagana Dor. Narada
जय श्री गुरुदेव पूज्य पाद भक्तिवेदांत प्रभु महाराज की यशोमतिनन्दनं ब्रजवरनागर गोपी परान धन मदन मनोहर गोपी परान
श्री श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। जय नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत शिल श्री महाराज की जय। जय नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत शिल नारायण श्री महाराज की जय। भक्ति वेदांत शिल त्रिविक्रम श्री महाराज की जय। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। भक्ति रखो श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति गोस्वामी महाराज की जय। रूपानुग गुरुवर्ग की जय। गोप गोपी गोवर्धन श्री गिरिराज महाराज की जय। राधा कुंड श्याम कुंड ललिता विशाखादि सुखी बिंद की जय। श्री रूप मंजरी रति मंजरी अनंग मंजरी विलास मंजरी रमन मंजरी सुखी बिंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। संवेद गौर भक्त बिंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्वश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री गुरुदेव की जय। जय श्री राम। जय श्री श्रीमद ओम विष्णुपाद श्री गुरुदेव पूज्यपाद भक्तिवेदांत बोल महाराज की। बोलो एकादशी महातिथि की तिथि पालनकारी भक्त वृंद की।